Bom dia a todos, que a paz do nosso Mestre amado Jesus estejam com todos nesta manhã. Hoje, dando continuidade aos estudos do livro Caminho, Verdade e Vida, de Emmanuel, eu vou falar sobre o capítulo 167, que tem como título Na Oração. Então, hoje nós vamos refletir sobre um tema profundamente importante para a nossa evolução espiritual, a oração. Esse capítulo, ele nos convida a compreender que orar não é apenas repetir palavras decoradas, nem somente pedir soluções imediatas para os nossos problemas. A oração, ela é uma ligação da alma com Deus. É um sustento íntimo, né? É luz para o pensamento, é força para o coração. E em muitos momentos da vida, nós procuramos recursos externos para aliviar as nossas dores, buscando conselhos, remédios, distrações, companhias. Bom, tudo isso é muito válido, mas Jesus nos lembra que existe um recurso silencioso, acessível a todos, ricos e pobres, sábios ou simples, que é a prece sincera. E Emmanuel, ele começa o capítulo com um versículo que está em Lucas, no capítulo 11, versículo 1, e diz assim: Senhor, ensina-nos a orar. Simples. Então, porque Jesus, ele orava constantemente, né? Antes de grandes decisões, antes de testemunhos mais difíceis, ele sempre buscava a oração. Se o Cristo necessitava desses momentos de comunhão com o Pai, imagina nós, né? Precisamos muito. Aí, o Emmanuel, ele começa o capítulo dizendo assim: a prece, nos círculos do cristianismo, caracteriza-se por gradação infinita em suas manifestações, porque existem crentes de todos os matizes nos vários cursos da fé. Então, assim como o nosso corpo necessita de alimento diário, a alma também necessita de nutrição espiritual, né? A pessoa, ela pode possuir conforto material, posição social, até mesmo conhecimento intelectual. Mas sem vida espiritual, frequentemente ela sente um vazio difícil de explicar. Porque a oração, ela preenche esse vazio, né? Reorganiza o nosso mundo interior. Quantas vezes nós estamos aflitos, irritados, decepcionados, impacientes, desanimados mesmo, né? E após alguns minutos de oração sincera, nós nos sentimos mais calma, mais clareza, mais esperança. Mas nem sempre os problemas desaparecem imediatamente, né? Mas nós mudamos diante dele, através da oração. Porque a oração, ela não só transforma a circunstância, ela transforma principalmente quem ora. E Emmanuel fala mais. Os seguidores inquietos reclamam a realização de propósitos inconstantes. Os egoístas exigem a solução de caprichos inferiores. Os ignorantes do bem
chegam a rogar o mal para o próximo. Os tristes pedem a solidão com ociosidade, e os desesperados suplicam a morte. Então, gente, muitas vezes nós procuramos Deus apenas nos momentos de sofrimento, né? Quando chega a doença, nós oramos. Quando surge uma dificuldade financeira, nós oramos. Quando aparece um problema familiar, nós oramos. Mas Emmanuel, ele nos convida a ampliar essa visão da prece, né? Orar também é agradecer, não é só pedir. É louvar, é silenciar, é ouvir a consciência, é buscar orientação, é fortalecer-se para cumprir o dever. Porque, olha, existe uma diferença muito grande entre duas orações. A primeira a gente fala assim: ai, Senhor, tira essas dificuldades de mim. E a segunda a gente fala assim: Senhor, ajuda-me a atravessar essa dificuldade com coragem e aprendizado. Essa segunda oração demonstra amadurecimento espiritual. Porque nem sempre Deus retira imediatamente as nossas provas. Por quê? Porque muitas delas são instrumentos de crescimento da alma. Mas a gente quer, né? Quer sempre ser atendida na hora. E, continuando, Emmanuel fala assim: inúmeros beneficiários do Evangelho imploram isso ou aquilo com alusão à boa marcha dos negócios que lhe interessem à vida física. Em suma, buscam a fuga, anelam somente a distância da dificuldade, do trabalho e da luta digna. Então, a doutrina nos ensina que pensamento é força viva. Quando alimentamos revolta, pessimismo, ódio, reclamação, criamos ao nosso redor um campo espiritual pesado. Mas quando nós oramos com sinceridade, elevamos a nossa frequência mental, né? Porque a oração, ela funciona como uma luz acesa num quarto escuro. Ela não apenas nos fortalece, ela também atrai o amparo dos bons espíritos. Porque muitas vezes nós pedimos ajuda espiritual, mas mantemos a mente mergulhada na irritação, na maledicência, na revolta. É como querer água limpa, mantendo o recipiente sujo, não é? E a prece sincera, ela limpa o coração, para que o auxílio divino possa alcançar-nos com maior intensidade. Mais um pouquinho de Emmanuel. Jesus suporta paciente todas as fileiras de candidatos do seu serviço, de sua iluminação, estendendo-lhes mãos benignas, tolerando-lhes as queixas descabidas e as lágrimas inaceitáveis. Gente, aqui vai uma questão importante. Deus responde a todas as nossas orações? Sim, Ele responde. Mas não da maneira que imaginamos. Mas não da maneira que esperamos. Às vezes Ele diz sim, às vezes Ele diz não, às vezes Ele diz espere mais um pouco.
não é? Porque há situações em que pedimos algo que ainda não saberíamos utilizar corretamente. Um pai, uma mãe amorosa, ela não entrega imediatamente ao filho tudo o que ele quer, né? E assim Deus age com a gente, com sabedoria, né? E tem uma coisa, olha, quantas vezes, depois de anos de acontecido alguma coisa, a gente fala assim, nossa, ainda bem que aquilo não aconteceu da forma como eu queria, né? Então, porque a oração, ela não exige, ela confia. Nós temos que confiar na vontade divina. Mais um pedacinho do Emmanuel. Todavia, quando aceita alguém no discipulado definitivo, algo acontece no íntimo da alma contemplada pelo Senhor. Cessam as rogativas ruidosas, acalmam-se os desejos tumultuários, converte-se a oração em trabalho edificante. Então, o modelo para nós é Jesus, indiscutivelmente, né? Porque ele buscava constantemente a oração nas montanhas, no silêncio. Ele orava antes dos ensinamentos, antes das curas, antes do sofrimento extremo, antes da crucificação ele orou, né? Profundamente. E observemos algo belo. Ele não pediu fuga da responsabilidade, né? Ele disse, Pai, faça segundo a sua vontade. Essa é uma das maiores lições da oração. Aprender a confiar na vontade divina. E para terminar aqui o livro, o Emmanuel fala assim, o discípulo nada reclama, e o mestre, respondendo-lhes as orações, modifica-lhe a vontade todos os dias, alijando-lhes do pensamento os objetivos inferiores. O coração unido a Jesus é um servo alegre e silencioso. Disse-lhe o mestre, levanta-te e segue-me. E ele ergueu-se e seguiu. Então, às vezes, nós imaginamos que somente uma oração longa, né, tem valor. Mas Emmanuel nos mostra que o verdadeiro sentimento, a verdadeira prece, ela nasce do nosso sentimento. Vocês, acho que a maioria aqui conhece a historinha do Zé, né? Para quem não conhece, eu vou falar rapidinho. O Zé era um senhorzinho, ele achava que ele não sabia orar. Mas toda manhã ele passava, entrava na igreja, chegava na frente do Cristo e dizia, Jesus, eu sou José. E ia embora, no outro dia, e vai. Muito tempo ele fazia isso. Um dia ele adoeceu, foi internado, estava lá no seu leito de dor, ele vê um homem lindo, todo iluminado, entrando, chegou na cabeceira da cama dele e disse, Zé, eu sou Jesus. Aí está a importância da nossa prece ser sincera. Ele achava que Jesus não ouvia, mas ouviu. Ouviu e socorreu ele na hora certa. Eu acho essa história muito bonitinha. Então, gente, nós podemos, o importante não é
a prece longa. É o sentimento que a gente tem, não é? Nós podemos orar ao acordar, antes do trabalho, dirigindo, diante de uma situação difícil, né? Antes de dormir. Olha que importante. Antes de responder a alguém com irritação, que a gente não pensa às vezes para responder, né? Porque a oração, ela transforma pequenos momentos em oportunidades de iluminação. Inclusive, existe uma forma elevada de oração. As nossas atitudes, né? Quem consola, quem ajuda, quem perdoa, quem escuta com carinho, quem trabalha honestamente, também está orando através das suas obras. E eu vou contar uma outra história bem rapidinha. Eu amo história, tanto que dou aula de evangelização, é história toda semana. Conta-se que um homem atravessava grande sofrimento na sua vida. E ele dizia não sentir Deus na sua vida. Certo dia um sábio perguntou assim a ele: você ora? Ele disse: oro, mas só que eu sinto que Deus não me ouve. O sábio então lhe entregou um copo com água barrenta e pediu: olhe para dentro desse copo. O homem olhou e disse: eu não consigo ver nada. O sábio colocou o copo quietinho lá por alguns minutos. A terra foi descendo lentamente até o fundo. Então ele perguntou para o homem: e agora? Você vê? O homem respondeu: nossa, agora eu consigo ver claramente. O sábio continuou: assim é nossa oração. Ela não apenas muda o que está por fora, ela acalma o que está por dentro. Então, meus irmãos, Emmanuel nos orienta que a oração, ela é refúgio, ela é força, ela é iluminação. Quem ora não deixa de sofrer. Não se torna perfeito instantaneamente. Não elimina automaticamente as provas da vida. Não é assim. Mas passa a caminhar com mais equilíbrio. Porque a oração clareia a nossa mente, fortalece o nosso coração, aproxima-nos dos bons espíritos, ajuda-nos a ouvir a voz da nossa consciência. Em um mundo de tantos ruídos, Tantos ruídos, a oração é reencontro da alma com Deus. Que possamos então transformar a prece em hábito diário, não apenas nos momentos de dor, mas também nos momentos de gratidão. Porque quem aprende a orar com sinceridade, nunca se sente completamente sozinho. Às vezes, nós pensamos que as nossas orações se perdem no vazio, né? Mas nenhuma oração sincera fica sem resposta. Talvez Deus não responda no tempo que desejamos. Talvez Deus não responda da forma que imaginamos, mas Ele responde sempre. Através de uma força inesperada, de uma inspiração, de uma pessoa amiga, de uma porta que se abre, ou simplesmente de uma paz que chega devagarinho no nosso coração. Quando tudo parecer escuro, ore.
Quando se sentir feliz, ore. Quando não encontrar palavras, apenas fale com Deus como um filho conversa com um pai amoroso. Porque a oração verdadeira, ela não precisa ser perfeita, ela precisa ser sincera. E assim eu termino a minha explanação de hoje, desejando a todos um feliz domingo, com muita paz, muita saúde e harmonia junto aos seus familiares. Muito obrigada.